Vingadores Ultimato é um filme histórico. Está batendo recorde de bilheteria e, se bobear, depois que finalizamos esse vídeo, até tenha batido Avatar como a maior bilheteria da história do cinema mundial. Porém, sua trama não escapou da confusão das viagens temporais, algo comum em diversas outras histórias que abordam o mesmo tema. Antes de continuar, se você ainda não viu Vingadores Ultimato, não assista esse vídeo, pois ele conterá spoilers. É altamente recomendável que você tenha visto o filme para entender a lógica que traremos no assunto desse vídeo aqui. Vê o filme lá e depois volta pra gente bater um papo, beleza? Em Vingadores Ultimato, os heróis sobreviventes do estalar de dedos de Thanos embarcam em uma viagem temporal através do reino quântico. O objetivo é ir a pontos específicos do passado e obter as joias do infinito dessas épocas para assim reuni-las e usá-las para desfazer o que Thanos fez no final de Vingadores Guerra Infinita. Nisso, eles voltam para 4 pontos específicos da linha do tempo: o ano de 2012, durante os eventos do primeiro filme dos Vingadores, o ano de 2013, durante os eventos de Thor, o Mundo Sombrio, o ano de 2014, durante os eventos de Guardiões da Galáxia 1 e também para os anos 70, quando o Tesseract estava sob posse do projeto Pegasus. Porém, como vocês mesmos viram, isso desencadeou em várias mudanças, coisas que normalmente afetariam todos os eventos futuros. É Loki fugindo com o Tesseract em 2012, é Mjolnir sumindo em 2013, é Thanos saindo do ano de 2014, indo para o futuro e morrendo, etc, etc, etc. Se estivéssemos utilizando os conceitos convencionais de viagens temporais, a linha temporal estaria uma bagunça completa e, teoricamente, nenhum desses eventos sequer deveriam estar acontecendo. No entanto, não estamos abordando um conceito convencional de viagem no tempo. Conforme explicado pelo Professor Hulk no filme, aqui, mudar o passado não afeta o seu futuro. Ao invés de mudar a linha do tempo, as alterações criam uma nova linha do tempo alternativa. Ou seja, enquanto a linha temporal permanece intacta, ao viajar para o passado, você acaba criando novas linhas temporais que existem simultaneamente à linha temporal original. Com isso, as mudanças que foram feitas continuam tendo impacto, porém não para a cronologia original, mas sim para essa nova linha do tempo que foi criada a partir dessa mudança. Ou seja, não importa o que eles fizeram no passado, os eventos que vimos nos filmes anteriores continuam valendo sem alteração nenhuma, pois todos os eventos que vimos acontecer criaram uma outra realidade. Quem é fã de Dragon Ball com certeza conhece esse conceito. É basicamente a mesma coisa que vemos na saga dos androides de Dragon Ball Z e na saga de Zamasu de Dragon Ball Super. Para tentar ficar ainda mais claro, vamos citar aqui quais foram as ramificações temporais criadas em Vingadores Ultimato. A primeira ramificação é criada em 2012, com a vinda das versões futuras do Capitão América, Homem de Ferro, Hulk e Homem-Formiga. Graças à interferência deles, temos agora uma linha do tempo onde Loki consegue fugir com o Tesseract, a Hydra agora acredita que o Capitão América é um deles, e o Capitão América descobre mais cedo que Bucky estava vivo. A segunda ramificação é criada em 2013, com a vinda das versões futuras de Rocket Raccoon e Thor. Graças a eles, foi criada uma linha do tempo em que o éter é extraído de Jane Foster mais cedo e o Mjolnir desaparece. A terceira ramificação é criada em 2014, com a vinda do Máquina de Combate, Nebulosa, Viúva Negra e Gavião Arqueiro do futuro. Com isso, temos uma linha do tempo em que Thanos e sua frota vão para o futuro, consequentemente desaparecendo dessa linha do tempo, além da Joia da Alma ter sido recolhida alguns anos mais cedo pelo Gavião Arqueiro. A quarta ramificação é criada em algum momento dos anos 70, com a vinda do Capitão América e do Homem de Ferro. Poucas mudanças aconteceram aqui, tirando o furto do Tesseract e de alguns frascos de partículas PIN. Cada uma dessas ramificações são novas linhas do tempo que, ao serem criadas, passaram a existir independentemente uma da outra. Melhor dizendo, são dimensões diferentes geradas através das alterações temporais. Ainda quero falar mais sobre cada uma dessas ramificações temporais, mas isso é assunto para outro vídeo. Se a tua cabeça ainda está inteira, não se esqueça de dar aquele like aí, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e
nos seguir nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Voltando pro vídeo, apesar do filme deixar claro que essa é a abordagem com relação às viagens temporais, temos algumas ressalvas. No final do filme, depois que tudo é resolvido, o Capitão América volta para os exatos mesmos pontos do passado, a fim de devolver as Joias do Infinito para o exato mesmo local e momento em que elas foram retiradas. Conforme prometido à anciã pelo Bruce Banner, eles fariam isso assim que terminassem de usá-las. Como estariam usando viagem no tempo, para as pessoas que estão no passado, isso aconteceria em questão de segundos. Sendo assim, Capitão América voltou para cada linha do tempo e para cada momento em que as joias foram retiradas de sua cronologia, teoricamente devolvendo o curso natural de cada uma delas. Ou seja, teoricamente, para essas linhas do tempo, é como se as joias nunca tivessem saído de lá. Porém, temos uma contradição. Quando o Capitão deveria voltar ao presente, ele não volta. Ao invés disso, ele vai para os anos 40, reencontra a Peggy Carter e vive uma vida feliz ao seu lado. Quando ele volta para o presente, Steve Rogers já é um idoso, e ele volta apenas para entregar o seu escudo a Sam Wilson, nomeando o Falcão o seu sucessor e novo Capitão América. Isso criou uma contradição grande. Afinal, se o velho Rogers não surgiu da máquina do tempo, de onde é que ele veio? Muitos automaticamente associaram esses eventos com o misterioso marido de Peggy Carter, o qual ela comenta sobre em uma entrevista que vemos durante os eventos de Capitão América 2, O Soldado Invernal. Nessa entrevista, Peggy diz que se casou com um homem que foi salvo pelo Capitão América durante a Segunda Guerra. Depois de Ultimato, muitos passaram a acreditar que esse homem com quem Peggy casou era na verdade o próprio Capitão América depois de viajar no tempo, e que ele nunca foi visto justamente porque ele se escondia do público para preservar a linha do tempo. Se isso for verdade, o Capitão América voltaria no tempo em algum momento depois dos eventos da série Agent Carter, e assim os dois seguiriam suas vidas juntos. No entanto, isso contradiz com a abordagem que o próprio filme dá às viagens no tempo. Afinal, é dito e mostrado sempre que voltar ao passado não altera o futuro, mas sim cria uma nova ramificação temporal. Segundo os irmãos Russo, os diretores do filme, isso se manteve, e ao voltar para os anos 40, o Capitão América gerou uma nova linha do tempo alternativa de onde ele viveu com Peggy. Ou seja, segundo eles, tivemos uma quinta ramificação temporal, onde tivemos dois Capitães Américas, a versão da linha do tempo original, que surgiu do futuro e viveu uma vida com a Peggy, e a versão daquela mesma linha do tempo, que assim como o original, se manteve congelado até a década de 2010, e que viveu basicamente tudo o que o vemos viver na linha temporal original. Com o passar das décadas, provavelmente após a morte de Peggy, Rogers fez mais um salto temporal, voltando à linha do tempo original, onde se reencontrou com Sam, Bucky e Banner e entregou o seu escudo ao Sam. Isso explicaria, inclusive, como o Capitão América recuperou o escudo, já que o escudo foi quebrado por Thanos na batalha final. Provavelmente, Howard Stark lhe deu um novo escudo na outra linha do tempo. Beleza, mas se é assim, por que o velho Rogers não surgiu na mesma máquina do tempo que ele usou para iniciar a sua jornada pelas linhas do tempo? Provavelmente porque ele já teria retornado àquela época antes daquela ocasião. Eu chutaria que o velho Rogers voltou para a linha do tempo normal pouco depois dos heróis terem voltado com as joias. Ele surgiria da mesma máquina grandona que todos usaram antes, e deixou o local antes da nova manopla do infinito ser finalizada, e Nebulosa trazer a frota do Thanos do passado. Já sabendo o resultado daquela batalha, Rogers esperaria até o momento em que a sua versão daquela época iniciaria a viagem temporal, indo estrategicamente para aquele banquinho, resultando na cena que vemos no filme. E digo mais, antes desse momento acontecer, eu acredito que o velho capitão iria até o Bucky, revelaria toda a sua trajetória e o que acontecerá a partir daí, ou seja, que ele não voltará ao presente e ao invés disso ficará no passado com a Peggy. Ele falaria com Bucky sobre as suas intenções de passar o escudo para o Sam e Bucky concordaria. E é por isso que o Bucky aparentemente sabia de tudo naquele momento. Se você notar, assim que vemos que o Capitão América não voltou, enquanto Sam discutia com Banner, Bucky imediatamente se vira para a direção onde o velho Rogers estava, e quando Sam também o viu, Bucky diz para ele ir falar com ele. Além disso, quando Rogers dá o escudo ao Sam, antes de aceitar, ele olha para o Bucky e ele consente, mostrando que concorda com a decisão.
Enquanto Sam estava surpreso com tudo, Bucky estava tranquilo com todos os eventos, mostrando que ele já sabia de tudo o que iria acontecer. Muitos acreditam que o Capitão América, ainda novo, falou tudo o que ia fazer ao Bucky antes de viajar para o passado. Porém, eu particularmente acho isso difícil, uma vez que, para o Capitão, o intervalo de tempo entre o início da viagem e aquele momento é de cerca de 80 anos. Eu acho muito difícil o cara ser tão planejador a ponto de pensar algo que iria fazer daqui a 80 anos. Então, eu acho mais crível o Rogers já velho e depois de viver toda essa nova vida, ser aquele quem falou com Bucky antes de passar o seu manto para o Falcão. Acho que tudo isso faz sentido, né? É coerente com o que o filme nos apresenta até então. Porém, temos mais um contratempo. Os roteiristas do filme, Christopher Marcus e Stephen McFeely, falaram que não, o Capitão América não criou uma nova ramificação temporal e que, na verdade, ele realmente é o marido misterioso da Peggy e viveu com ela esse tempo todo na linha do tempo original. Pois é, os roteiristas desmentiram as afirmações dos diretores, pelo menos quanto a essa parte do Capitão América e Peggy, e afirmam que, apesar do filme deixar claro que mudar o passado não muda o presente, e ao invés disso gera ramificações temporais, o Capitão América deu um jeito de voltar no tempo sem alterar o curso normal da história, e assim não criando uma nova ramificação temporal. E aí, quem tá certo? Os caras que escreveram a história ou os caras que comandaram o projeto todo? Talvez consigamos encontrar um meio termo. Novamente, volto a dizer, o filme deixa claro que alterar os eventos do passado não muda o futuro. Alguns podem argumentar que, ao devolver as joias, o Capitão América desfez as mudanças e eliminou as ramificações. Porém, isso não faz sentido, pois muita coisa aconteceu ao mesmo tempo e que não teve ligação direta com as joias. Por exemplo, Thanos ter acesso às memórias da Nebulosa sobre o seu futuro. Se a ideia é ele devolver as joias logo depois de elas terem sido tiradas, em 2012 a Hydra ainda vai achar que o Capitão América é um deles, e o Capitão ainda vai descobrir que o Bucky está vivo mais cedo. Em 2014, o Thanos e sua frota ainda vão para o futuro, e etc. Eu acredito que a solução que o Banner encontrou em manter os cursos normais devolvendo as joias só funcionaria se nada além do sumiço das joias acontecesse, o que sabemos que não foi o caso. Sendo assim, mesmo com o Capitão América devolvendo as joias, as ramificações temporais continuarão existindo. Já que é assim, como explicar essa afirmação dos roteiristas de que o Capitão América realmente foi para o passado da linha temporal original e conseguiu manter-se lá sem criar uma nova ramificação? Se bobear, a resposta é a mais simples de todas, e também a mais inusitada. É possível que os eventos considerados canônicos do MCU já se passem em uma ramificação temporal. Como vimos na ramificação criada nos anos 70, é possível criar uma ramificação temporal sem muitas mudanças relevantes. No caso da ramificação dos anos 70, o que mudou foi basicamente o furto de algumas partículas PIN, já que o Tesseract foi devolvido pouco depois. Provavelmente, o único curso diferente dessa linha do tempo foi que o Hank Pym teve que trabalhar um pouquinho mais para recuperar o que foi furtado. Sabendo dessa regra das viagens no tempo, o Capitão América, ao voltar para os anos 40, provavelmente fez de tudo para não deixar a nova ramificação que ele criou tão diferente da linha do tempo que ele viveu antes, e assim temos a ramificação temporal que segue o seu curso praticamente igual à linha do tempo anterior. O que eu tô querendo dizer é que, esse tempo todo, nós assistimos os eventos dessa ramificação temporal criada pela ida do Capitão América ao passado, o que provavelmente é praticamente idêntica à linha do tempo original. Ou seja, os eventos de todos os filmes do MCU se passam nessa ramificação temporal e existe uma linha do tempo anterior a ela que ainda não vimos. Sabendo que qualquer interferência sua poderia mudar drasticamente o curso da história que ele já conhece, Rogers se manteve em segredo de todos, talvez mudando seu nome e fingindo ser o veterano de guerra que foi salvo pelo Capitão América, e a partir daí manteve a sua identidade em segredo. Os únicos que saberiam da verdade seriam Peggy Carter e Howard Stark, que jurariam ajudá-lo a manter o segredo. Sendo eles os primeiros agentes da SHIELD, manter um segredo como esse não seria tão difícil para eles. Eu incluo Howard Stark nessa, entre aspas, conspiração por causa do escudo, o mesmo que o Rogers passa para o Sam.
O escudo original foi quebrado por Thanos, mas Howard provavelmente criou outro escudo para o Capitão, talvez com a esperança de vê-lo em ação novamente. Porém, Steve se manteve firme em sua filosofia de não interferir, talvez no máximo tenha feito uma ou outra missão em segredo. Porém, ele se manteve nas sombras até o momento da batalha final. Sabendo que, a partir daquele momento, aquela linha do tempo não teria mais um Capitão América, ele decidiria escolher o seu sucessor. Quando a sua contraparte daquela linha do tempo partiu para viver a mesma vida que ele viveu, o velho Rogers, com o consentimento de Bucky, entregou o seu escudo ao Sam, para que aquela realidade continue tendo um Capitão América. Resumo dessa obra bem complicada. O velho Rogers que vemos no final de Vingadores Ultimato é o Capitão América original da linha temporal original, enquanto os eventos que vemos em todos os filmes, desde o Homem de Ferro 1 até Vingadores Ultimato, se passam em uma ramificação temporal criada pela ida do Capitão América ao passado. Todo esse tempo vivenciamos os eventos de uma linha do tempo já alterada pela ida do Capitão América ao passado, o que ao mesmo tempo condiz com as afirmações dos diretores e também explica o porquê do Capitão América velho já existir nessa linha do tempo, como afirmam os roteiristas. Se eu explicar mais, eu acho que eu vou explodir a cabeça de alguém aí, se é que já não explodir. Então, se você tiver dúvidas ou acha que eu só falei merda nesse vídeo, comenta aí e vamos conversar amigavelmente como sempre, beleza? Não se esqueça também de dar aquele like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e nos seguir nas redes sociais. Valeu galera, até a próxima e fica na paz.